Irmãos, tornemos ao texto de João, capítulo 10. Iniciamos o encontro desta noite, o culto desta noite, uma breve parábola, não foi? Sim ou não? Os irmãos lembram? Parte da parábola. Pois bem, João capítulo 10 começa dizendo assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, chama cada uma pelo seu nome, as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora, suas ovelhas vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era o que queria dizer. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Amém? Amém. Glória a Deus. Tomem assento, por favor. Irmãos, estamos tentando esta noite trazer aos irmãos uma mensagem a qual pode nos ajudar muito no decorrer do tempo de vida que temos ainda, tanto vida social, vida familiar, vida congregacional, enfim, até a volta do pastor, do verdadeiro pastor. Amém? E isso está muito implícito aqui nesse capítulo, nessa tentativa de Jesus explicar para os discípulos a questão da obediência, do entendimento, do discernimento, e para onde possamos sermos conduzidos. Amém? Então há duas possibilidades, as quais ele descreve aqui: de sermos muito bem encaminhados, ou sermos enganados no decorrer do caminho apontado. Ou seja, ou alguém com muita boa intenção vai nos conduzir de acordo com a verdade bíblica, ou alguém mal intencionado vai sempre tentar nos enganar. Amém? Por isso que ele diz assim: todos quantos vieram antes de mim eram ladrões e salteadores. Ou seja, ninguém tem compromisso em dar segurança a ninguém. Ninguém que tem o compromisso de apontar verdadeira segurança para ninguém. Ele vai viver proveito, ele vai viver da oportunidade, ele vai viver do que a ovelha oferecer para ele. Mas quando vem o lobo, se você observar no decorrer do capítulo, ele vai dizer: mas quando vem o lobo, ele, por não ser pastor, as ovelhas não ser dele, ele as abandona e permite que, o lobo as fira, as ataquem, as dispersem, porque não é pastor. O que Jesus está querendo dizer com isso, irmãos? Nós vamos ter no decorrer de toda a nossa estadia sobre essa terra momentos de escolher, mas antes de escolhermos,
Mas vamos precisar sempre ter um discernimento correto das coisas, principalmente das dadas biblicamente por Deus. Quando nós enfatizamos que a palavra de Deus, a Bíblia, né, é o manual, é o mapa que nos conduz para a vida eterna, em parte estamos certos, em parte não tem quem conteste isso, amém? Mas há registrado na Bíblia, e neste momento estamos aqui observando quem é o responsável para nos conduzir verdadeiramente para a vida eterna. A porta. Amém? Ele diz lá no verso 11: eu sou um bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas se nós olharmos na história, voltarmos na história, nós vamos ver que naquela época existia religiosidade, existia as religiões, existia uma busca por Deus, existiam as leis estabelecidas lá no antigo, né, no Pentateuco. Sim, existiam, não é? As leis mosaicas existiam os profetas, todos pregavam a palavra, pregavam os profetas, mas não tinham compromisso com as ovelhas. Qual foi a situação quando Jesus chega? Domingo passado nós tivemos uma mensagem que, apesar de alguns estarem meio sonolentos, que eu percebi, de alguns estarem assim meio, sei lá, acho que esperando caísse alguns raios assim sobre a cabeça do pastor, para que o pastor, né, tivesse uns 440 volts aqui. Não, irmãos, mas nós estávamos dentro de um contexto muito espiritual. Sabe o que é nos dar sonolência? O que é nós não prestarmos atenção na mensagem quando era um pouquinho menos, sei lá, né, acalorada, cheia sei lá, de revelações? É falta de comunhão com o Espírito Santo. Porque por mais simples que seja a mensagem, por mais curta ou por mais longa que ela seja, irmão, temos que analisar o contexto que está sendo levado e começarmos a fazermos as nossas avaliações. Jesus diz aqui para os discípulos: olha, cuidado, avaliem. Porque aquele que não entra pela porta, e se Jesus diz que ele é a porta, ele está dizendo: olha, eu sou a porta que vai te levar para um caminho seguro. E Jesus, quando ele começa a desenvolver o seu ministério terreno, olha, domingo passado nós começamos, desde o início, onde Jesus começou o seu ministério terreno, dando a entender ao povo de que ele verdadeiramente se tratava do Messias prometido. Na festa de Caná, nas bodas, né, no casamento de Caná, foi a primeira manifestação sobrenatural que Jesus ali apresenta, né, diante da sociedade, do povo, sem estardalhaço, sem pirotecnia, né, sem fogos de artifício, sem nada. Lembra o que eu falei? Jesus sempre fala assim: tragam essas talhas cheias de água. Aí trouxeram, e ele só disse depois: leve ao mestre Sala. Amém? Então ele diz aqui para os discípulos assim: olha, tomem cuidado, vão vir muitos pastores em meu nome, mas não serão pastores. Haverão muitos que queiram liderar, ser líderes, mas não vão ter compromisso para transmitir a vocês algo realmente consistente, seguro. Aí fica uma pergunta, né? Até quando podemos nos autoavaliar como estamos sendo, então, um verdadeiro pastor diante do povo? Quando o pregador, independente da sua credencial, independente do seu potencial, independente do seu ministério, independente do seu tempo de ministério, o que é que pode verdadeiramente nos autoavaliarmos para que as ovelhas olhem e tenham segurança de que estão sendo verdadeiramente dirigidas
medidas para a conquista de uma grande promessa. Entende? Aí fica aquela questão, então por que há tantas ovelhas desgarradas? Por que há tantas ovelhas que ficam mudando de aprisco em busca de um pastor? Entende? Por que há tantas pessoas ainda fora do convívio pastoral? Porque existem muitas pessoas ainda fora da igreja. Se olharmos pelo texto, nós vamos observarmos que poderemos considerar a igreja como o aprisco das ovelhas. Amém? Jesus diz assim, olha, elas conhecem, né? Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor da ovelha, aquele que entra pela porta, aquele que vem em nome de Jesus, que prega Jesus, que fala de Jesus, fala da salvação, fala do propósito maior da eternidade que você tem que lutar por ela e conquistá-la. Amém? Ele está entrando pela porta, está entrando por Jesus, ele está indo por Jesus. Esse é o pastor. Então ele diz assim, aí o porteiro abre a porta. Amém? O porteiro aqui pode ter o sentido totalmente exclusivo e único aqui do Espírito Santo. Amém? Se o Espírito Santo não abrir aqui, né, espiritualmente, os ouvidos de vocês, os olhos de vocês, o entendimento de vocês, o pastor não vai ser reconhecido. As ovelhas não vão reconhecer o pastor. Amém? Não estou falando do pastor aqui, o que prega, o pastor da sua alma. Amém? Aquele que deu a vida por você, aquele que deu a vida por mim. Aí o Espírito Santo ele apresenta vocês para ele. E aqui o texto diz assim, olha, e ele sai na frente e chama elas pelos nomes e elas a seguem nele. Amém? Isso nos dá o sentido de que, olha, Jesus já tomou o caminho da eternidade. Ele veio, lembra da mensagem passada? O Verbo se fez e habitou entre nós. Amém? E era a real e única, né, expressão da verdade e da graça, né? Da comunhão divina. Um grande favor de Deus para nós, um grande presente de Deus para nós. Aí ele assume como um bom pastor e ele passa a cuidar, naquele período ele passa a cuidar das ovelhas feridas. Lembra da parábola que eu acabei de contar aqui? Que muitas vezes a ovelha gera a ovelhinha, né? Gera o cordeiro. E muitas vezes ele nem tem defeito, ele nem tem alguma debilidade. E é algo curioso no reino animal, que eu percebi isso. E eu fico com uma tremenda dó, mas não há o que se fazer. Eu já mostrei para minha esposa. Às vezes nascem alguns pintinhos lá, as nossas galinhas. O pintinho nasce atrofiado, ele nasce bem defeituoso. Sabe qual é a primeira providência que a galinha faz? Expulsar ele do ninho. Joga ele para fora. Aí as outras filhas ensinam, quando você vê que está morto. Você tenta, você vai lá, pega ele para tentar resgatar ele. Mas às vezes ele é atrofiadinho, às vezes ele é tão debilitadinho, genético, ele acaba morrendo, não tem jeito. Amém? Mas Jesus diz aqui que a ovelhinha, na grande maioria, os biólogos, né, os veterinários já pesquisaram isso, eles não sabem entender o porquê, mas às vezes o cordeirinho não tem defeito nenhum. Mas a ovelha rejeita.
deixa mamar, não deixa ele ficar perto, não o trata com carinho, escoiceia ele. E se o pastor não ficar atento, tirar ele logo de lá e levar para um lugar seguro e cuidar dele, ele morre. Jesus, quando se manifesta e veio, qual foi a mensagem que ele pregou? Eu vim para resgatar as ovelhas, os cordeirinhos, a casa do meu pai. E era essa situação que Jesus encontrou, irmãos. Uma igreja dividida, uma igreja de falsos mestres, falsos pastores, que não cuidavam verdadeiramente daqueles que deveriam cuidar, mas expulsavam, os rejeitavam. Aí Jesus vem, sai curando todo mundo, sai libertando, sai expulsando demônio, curando enfermidades, dando cego, vista aos cegos, movimentos ao paralítico, vai dando voz ao mudo, vai dando audição ao surdo. A coisa começa a tomar um formato diferente, e aqui a gente começa a observar que ele diz assim: olha, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Por que todo mundo ia atrás de Jesus? Por que todo mundo confiou em Jesus? Jesus não exigia nada deles, a não ser que eles crescem que ele era Filho de Deus, que era o Messias prometido. E ele toma então posição nesse momento aqui junto com os discípulos e diz assim: olha, eu sou um bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Olha o que ele já está dizendo aqui. Jesus me conhece, Jesus te conhece. Entendam isso. Aleluia. Não há como haver aqui a ausência do cuidado dele para com você. Amém? Nós estamos aqui hoje assumindo uma posição de pastor, mas às vezes eu fico meio apreensivo, eu fico um tanto preocupado com essa questão, porque nem sempre alcançamos os objetivos que deveríamos alcançar. Nem sempre nós estabelecemos e cumprimos metas as quais verdadeiramente está ligada com o verdadeiro pastoreio. Aqui diz: o verdadeiro pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Às vezes a gente não dá nem um tempo maior para a igreja, não dá um tempo maior para os irmãos. E como que é que nós queremos nos enaltecermos dizendo: eu sou pastor da igreja? Não? Sou o pastor do evangelho. Se dentro de nós não existe empatia para as ovelhas que estão sendo menosprezadas. Amém? Às vezes a gente ouve, e já ouvi, né, várias vezes: irmãos, você não sabe que eu estou aqui há 20 anos já. E não cabe mais assim, né, nos dedos das minhas mãos, dos meus pés, se eu for contar, as pessoas que passaram por aqui, ficaram um pouquinho, ouviram: ah, não é esse o pastor, não é esta igreja, e saem e vão embora. Isso nos dá uma certa tristeza? Sim, nos dá uma certa tristeza, porque você não sabe se verdadeiramente ele encontrou já o que ele procurava. Você não sabe verdadeiramente se ele realmente se encontrou com Cristo, como verdadeiro pastor da sua vida, da sua alma. Se até aqui então ele não encontrou, dentro daquilo que nós dispensamos às pessoas, os cuidados dos irmãos, o carinho, o afeto, a amizade, a compreensão, a tolerância, será que vai encontrar? Será que já encontrou nas suas andanças, na sua troca de ministério, na sua busca? Ou será que não é ovelha? Porque existem também as cabras, os bodes. E cabra e bode não é desobediente, não é igual ovelha.
os ovinos ali, mas o temperamento do bode, da cabra, é totalmente diferente da ovelha. A ovelha, depois que aprende, depois que adquire confiança no pastor, adquire confiança naquilo que lhe é oferecido, acredita, ela segue o pastor, ela acompanha o pastor, ela reconhece o pastor. Então o crente que ainda não descobriu a verdadeira promessa para a vida dele, não a vida terrena, mas a vida futura, então ele pode estar desgarrado, ele pode estar sendo por aí rejeitado, sendo ferido. Então é aquele tipo que fica indo de aprisco em aprisco, mas nunca encontra com o pastor, não porque o pastor talvez não tenha os cuidados necessários para oferecer, mas talvez porque ele não é ovelha, e isso aí é uma realidade que a gente tem que enfrentar. E quantas vezes eu e você, no decorrer da nossa história, já nos comportamos como uma cabrita, como um bode, um carneiro desobediente, um cabeçudo que dá cabeçada na vida o tempo todo, não é? Quer resolver as coisas na testada, na cabeçada, na marra. Não. A gente precisa adquirir esse temperamento real e verdadeiro de ovelha. Buscar conhecer verdadeiramente o pastor, conhecer a voz do pastor. E mais uma vez eu ressalto e digo, não é o pastor humano, não é o pastor terreno. Nós assumimos esse compromisso de pastorearmos o rebanho, de cuidarmos da igreja espiritualmente, socialmente. Mas somos falhos, nem sempre cumprimos os nossos compromissos, nem sempre alcançamos o grande objetivo. Amém? E talvez a culpa do ministério prosperar ou não, crescer ou não, talvez seja do pastor terreno, do dirigente. Já pararam para pensar nisso? Muitas vezes pode ser do rebanho, rejeita os cordeirinhos, rejeita os novatos na fé, não tem paciência, porque as ovelhas têm que gerar e têm que tratar. Os cordeirinhos, lembra da explicação do domingo passado? A diferença entre ovelha e cordeiro, lembra? O cordeiro precisa de mais cuidado, o cordeiro precisa crescer, precisa ser bem alimentado, precisa ter uma atenção maior do que o carinho da ovelha. Por isso que muitas vezes, irmãos, nós nos sentimos muito gratos a Deus, muito felizes que nós temos poucos renos, mas podemos olhar no olhar de cada um, e muitas vezes nós podemos ser cada vez mais amorosos, simpáticos uns com outros, ou por muitas vezes nós precisamos nos espinharmos, nos arranharmos um pouquinho, porque nem tudo é flores no nosso relacionamento. Às vezes alguma coisinha entristece, às vezes alguma coisinha nós falamos sem pensar. Às vezes em algum momento, né, a gente sem querer derruba um coxo de feno do outro. É o que acontece nos apriscos, nas ovelhinhas. Uma ovelhinha quer comer mais que a outra. Mas louvado seja Deus. Glória a Deus. Que Ele nos deixou. Aleluia, Jesus. Tremendo do Cordeiro. Para estar abrindo a porta do nosso coração, do nosso entendimento, abrir a porta, sabe, espiritual, através dos nossos olhos, o Espírito Santo, para nós buscarmos compreendermos cada vez mais a necessidade da empatia, do cuidado para o outro. Aleluia. Às vezes, irmãos, numa pequena repreensão, ou às vezes um palpite, uma opinião que alguém dá, se nós atentamente às vezes ouvirmos, que a palavra do Provérbio diz lá, né, que o tolo rejeita a correção, né? Mas aquele tolo que
aceita a correção se torna cada vez mais tolo. Mas o que aceita de bom grado a correção, ele cresce em prudência, ele desenvolve, né? E essa semana, eu numa conversa assim, pela rede social com o pastor, ele falou uma meia hora comigo, porque eu coloquei algumas ansiedades para ele, fiz algumas perguntas, para que ele esclarecesse algumas dúvidas a respeito de algumas coisas, e ele falou, está disposto realmente a entender? Falou, então não fale nada, não digite nada, só me ouça, porque eu vou demorar, eu vou ser longo. Ele falou comigo durante uns 20 minutos. A gente tem muito que aprender, tem muito que mudar. E ele falou, eu já vi algumas postagens no YouTube, você é novo no YouTube. E eu achei engraçado porque ele falou, a primeira correção que eu vou fazer para você, nunca agite teus braços, nunca levante seus braços acima do mundo. Porque o pessoal quer ver o seu rosto, o pessoal quer te ouvir melhor. E às vezes você levanta demais o braço. E isso não é educado no corpo. Falo isso porque eu já ministrei durante 60 anos na mesma igreja. 30 anos como pastor principal. E 30 anos já faço de conselheiro. Então temos formado muitos pastores. E você é uma pérola que precisa ser lapidada. O seu coração está pronto. Mas o seu exterior precisa de alguns cuidados. Ele falou, não que você seja feia. Não mesmo. Ele falou, é questão de comportamento. Só quem vê as mensagens, vê as pregações, acompanha a vida ministerial dos pastores, pode observar essas coisas. Eu observei em você isso. Você levanta mais, você gesticula muito, isso não é bom no momento da mensagem. Não mexa seus braços acima do púlpito que você está. E eu fui rever todos os videozinhos que o nosso irmãozinho lá prepara para vocês. E eu falei, verdade, eu levanto demais o braço. E outras coisas mais profundas, que eram coisas para mim. E eu sou grato a Deus. Porque existe muita gente cuidando de gente através do Evangelho. E falou dos cuidados com a família, cuidado com os amigos, cuidado dos lugares, cuidado do que eu falo, cuidado. Ele falou, mas o cuidado maior que você tem que ter é com as poucas ovelhas do seu rebanho. E se você não despertá-las, se você não colocar no coração delas, que elas que têm que gerar, o seu trabalho vai ser cansativo, vai ser exaustivo. Você vai acabar desistindo. Porque muitos desistiram. E um dos fatores maiores que eu observei, e de que realmente é uma verdade que eles estavam me falando, me apontando, falou, vai surgir muitos que não são donos de ovelhas, não possuem rebanho, querendo levar as ovelhas, querendo levar ovelhas de outro ao Cristo. E é algo que você precisa trabalhar. Nunca permita que saia uma ovelha do seu rebanho sem antes que ela te dê uma explicação por que ela está saindo. Porque essa vai fazer toda a diferença se verdadeiramente ela vai encontrar, vai continuar no caminho certo, ou se ela vai se perder. E você sim vai ter culpa nisso. E eu
como dizia, não consigo contar nos dedos quantas pessoas já passaram e foram embora, e eu nem sei por que foram embora. E eu nem sei por onde andam, o que estão fazendo. Se verdadeiramente se encontraram. E eu nem sei se hoje elas estão sendo cuidadas por alguém que pode ser tratado como pastor. Entende? Como a vida congregacional não é tão simples assim. Está vendo como Jesus coloca no coração dos discípulos essa responsabilidade de estarem atentos, de verdadeiramente cuidarem das almas dos convertidos, principalmente dos novos, dos jovens? Faz sentido para vocês agora parte da mensagem passada em que Jesus pergunta para Jesus: tu me amas? Tu verdadeiramente me ama mais do que estes? Então, cuida dos meus cordeirinhos. Insiste com Pedro dizendo: tu me amas mesmo? Então apacenta as minhas ovelhas. Amém? Então nós somos funcionários do reino. Não sou dono de ninguém. Eu sou o responsável em cuidar de parte da seara. A seara está pronta. Lembra do corinho? Lembra do hino? A seara está pronta, não é? Brancos já estão os campos, não é? Mas faltam os ceifeiros, os trabalhadores. O coração do povo está pronto. O coração do povo precisa receber Cristo. Só precisam dos pregadores. As ovelhas precisam ser cuidadas. Só precisam verdadeiramente de um verdadeiro pastor. Amém? E saltando, irmãos, daqui para diante, quero relembrar os irmãos. O mês está terminando. E costumeiramente aqui, há muitos anos, primeiro domingo do mês é dia do quê? Nós celebrarmos a ceia do Senhor. Fazermos isso em memória de Cristo. E vocês se lembram do domingo passado o que é que eu disse? Preparem os seus corações, assim como eu estou preparando o meu. As celebrações da ceia do Senhor, né? Como o Novo Testamento ficou registrado, a ceia do Senhor, ela vai tomar um novo formato na história da nossa igreja. Amém, aleluia. Ela vai fazer um sentido diferente na vida da nossa igreja. Amém, Jesus. Glória a Deus. Porque esta ceia do Senhor, ela tem muito a ver com o Cordeiro Pascal. Ela tem muito a ver com os que se assentam à mesa. Ela tem muito a ver com a vida e a morte do crente. Amém? Nós celebramos há muito tempo, sim ou não? Não era assim que nós fazemos, né? Fizemos até no mês passado, no início desse mês, a última ceia. Celebramos com alegria, com amor, com carinho, não é? Aguardando a volta do Senhor Jesus. Mas é algo que está sendo automatizado. Amém? Assim como tratar ou enunciar. Ovelha deixou de ser ovelha nas igrejas. Ovelha passa a ser cooperador. A
A ovelha passa a ser mantenedor, supridor, ofertante, dizimista. E nós precisamos resgatar o contexto que somos ovelhas do aprisco do Senhor Jesus. Ovelhas que antes de mais nada precisa ser bem tratada, bem alimentada, cuidada, zelada, segura, protegida do lobo e do salteador. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a vencer todos os obstáculos daqui até o primeiro domingo do mês de abril. Amém, Jesus. Para que possamos, amém? Amém. Realizarmos essa ceia e reavivarmos as nossas almas mais e mais.